TV Fergues. Programa, entrevistas e depoimentos. Olá, amigos da TV Fergues. É com grande alegria que estamos presentes hoje na reunião da primeira região federativa da nossa Federação Espírita do Rio Grande do Sul, que congrega as casas espíritas de Porto Alegre. Está conosco aqui presente Gustavo Roman, presidente da UD, União Distrital Espírita, Passo da Areia, aqui da nossa capital. Seja bem-vindo, Gustavo. Obrigado. Vamos iniciar com uma pergunta simples e direta, Gustavo. Por que unificar o movimento? Por que unificar? Bem, hoje a gente tem que pensar no movimento espírita como atendendo a população. E não mais pensar o movimento espírita só dentro da casa espírita. No início da história do espiritismo, as casas espíritas eram formadas por núcleos familiares que faziam o evangelho, estudavam juntos e depois se propagavam. Mas hoje a gente recebe uma quantidade de público muito grande. E esse público ele tem que encontrar uma identidade nas casas espíritas. Ele não pode chegar numa casa espírita e encontrar um comportamento diferente e outra casa espírita um comportamento completamente diferenciado. Então tem que haver uma unificação, uma identidade do movimento espírita. E isso é importante porque isso passa segurança para aquela pessoa que chega à casa espírita. Você chega à casa espírita, se você chega à casa espírita, uma determinada casa tem uma imagem, um ritual, algo que não condiz com o espiritismo, a pessoa se sente insegura. Mas eu fui lá na outra casa e não tinha isso, por quê? Então, unificar não é padronizar, mas é dar uma identidade comum que hoje é importante para nós. Gustavo, tu fala dessa chegada, das pessoas à casa espírita, esse acolhimento que é muito importante, as pessoas que estão tendo contato primeiramente com a doutrina assim. Em vista disso, a gente faz uma pergunta para ti. Que obra tu indicaria a uma pessoa que está querendo entrar em contato com a doutrina? Que obra tu poderia indicar às pessoas que não conhecem a doutrina espírita e estão nos assistindo? Uma indicação de uma obra espírita para quem está começando. Hoje a gente tem que pensar, quando a gente indica uma obra espírita, a gente tem que ter um pensamento um pouco mais amplo do que a gente fazia anteriormente. Normalmente no movimento espírita a gente indica só as obras básicas, só as obras de Allan Kardec. Mas hoje, quando o público chega à casa espírita, a gente tem que entender que há dois tipos de leitores. O leitor que tem o hábito de leitor, que ele já está acostumado a ter um livro na cabeceira. Isso é uma coisa que a recepção da casa espírita, que o posto de venda, que a biblioteca da casa espírita tem que questionar se o irmão que está chegando ele já tem o hábito da leitura. Se ele já tem o hábito da leitura, ótimo. Então vamos indicar o Livro dos Espíritos, vamos indicar o Evangelho segundo o Espiritismo, vamos indicar o que é o Espiritismo de Allan Kardec. Mas e se ele não tem o hábito da leitura? O que fazer? Se não tem o hábito da leitura, a gente precisa formar esse hábito da leitura. E para formar o hábito da leitura, a gente tem excelentes romances. Porque o romance ele vai ter um ensinamento e vai prender o leitor assim como uma novela prende, assim como um filme prende aquele que está assistindo. Então, para formar um leitor, a gente indica os excelentes romances que a gente tem, psicografado por Chico Xavier, por Divaldo Franco e tantos outros. E aí a gente forma um leitor. Mas se ele já é um leitor, a gente parte direto para as obras básicas, que a pessoa vai ter as suas dúvidas respondidas muito mais rapidamente. A importância das obras básicas, a espinha dorsal da doutrina, tendo o Livro dos Espíritos como base. A gente tem que, eu sempre ressalto isso porque as pessoas às vezes pegam o Livro dos Espíritos e leem algumas questões e aí elas desistem. Não, mas esse livro é difícil. Então por isso que às vezes a gente precisa cativar a pessoa. Então indica Nosso Lar do André Luiz. A pessoa vai gerar uma série de dúvidas. Quando ela voltar à casa espírita, ela vai dizer, puxa, mas tem tanta coisa aqui que eu queria saber melhor. Tu quer ler mais um pouco? Então o Livro dos Espíritos, o que é o Espiritismo. Porque se a gente não cativa a pessoa para a leitura e dá direto um livro
que já nós podemos chamar já dentro da área técnico, né, da doutrina espírita, ele talvez não vá se prender naquela leitura. Perfeito. Para encerrar essa nossa conversa, essa nossa entrevista aqui, nós gostaríamos que tu deixasse uma mensagem para todos os que estão nos assistindo nesse momento. Como a gente está num encontro regional e a gente está falando de união, de unificação, a importância do estudo é fundamental, né? Nós acabamos de assistir um vídeo no salão em que nós tínhamos ali a formação de uma orquestra. E esse vídeo, os músicos iam se unindo pouco a pouco a partir de um violoncelo que tocava uma música e os demais músicos iam se unindo. E aquela união só foi possível, e um dos participantes ali da reunião salientou isso, aquela reunião só foi possível porque todos conheciam a música. E aí os instrumentos foram se agregando àquela música. E hoje a gente, para se agregar ao movimento espírita, à casa espírita, a gente precisa do estudo da doutrina espírita. A gente precisa conhecer o mínimo essencial do espiritismo. Então a gente volta à importância do conhecimento das obras de Allan Kardec, das obras básicas. Quer dizer, nós precisamos conhecer para nos unir. A gente não pode, do pressuposto de que já sabe, chegar e sentar ao lado de alguém e conversar sobre aquele assunto, se a pessoa ainda não tem a base que é necessária. Então hoje é preciso estudo, como sempre foi preciso dentro do movimento espírita. Então estudar e conhecer as obras da doutrina espírita continua sendo um norte seguro dentro do movimento de união e de unificação do movimento espírita. Gustavo, a gente agradece a tua gentileza de atender o nosso pedido de estar aqui conosco e colocando a TV Férgues sempre à disposição, né, da tua pessoa. É uma satisfação participar sempre. Para nós também. Obrigado. Continue nos assistindo através do site www.tvfergues.org.br.